sem internet, sem telefone, sem nada. De Nossa. quarta a domingo, sem nada. Isolado. Pô, aí é mal, hein? Cara, nem a aula na quinta-feira eu tive como assistir, que não tinha nem energia, pra você ter ideia. Ô, Paulão, muito ruim pro cara e o cara cortando o quadriciclo, velho. Não, aquilo ali é lembrança de 5 anos atrás, rapaz. Não, assim, você ficar isolado numa roça aí, 4, 5, uma semana, não é ruim, não. O ruim é ficar sem energia, sem freezer, né? Aí é problema, velho. Sem gente freezer é foda. Então, a gente tem um gerador lá, então colocamos gerador direto. Ah, A energia funciona, mas, pô, quebrou 5 postes, cara, logo próximo ali, então a internet sem internet, sem telefone, sem nada. Aí Aí é ruim, onde que é, cara? é lá em Capivara, depois de Vargem Alta, Fruteiras, ali. Ah, Cena que é. entendi. Galera, vamos então começar a nossa aula de hoje. Deixa eu pegar Bora. aqui. E aí o que eu falei com vocês no grupo, que essa última parte da disciplina é uma parte que é mais a questão de cartografia, né? Que está ligada à topografia, mas não está assim, não é um levantamento topográfico, esse tipo de coisa igual a gente estava vendo. Leitura da mista de métrica, que é um negócio mais complicado, os levantamentos, fazer as radiações, né? Fazer azimuth, rumo, esse tipo de coisa. É uma coisa mais tranquila. Então, a questão 1 aqui, ele fala sobre as cartas cartográficas. As cartas topográficas são utilizadas principalmente no planejamento de quase todas as atividades sobre a superfície da Terra terrestre. Saber corretamente onde está cada feição, cidade, via de acesso, rios, etc., é muito importante para a urbanização, a construção de vias e obras civis. É um meio de comunicar o que foi levantado em campo, para representar no papel uma linha reta que no terreno mede 45 metros, usando escala de 1 para 50, qual será o seu valor em centímetros. Então, quando a gente está tratando de escala, que eu gosto sempre de falar, a gente tem sempre que fazer, porque assim, muita gente tem dúvida em relação à escala, meu Deus, o que é, como é que eu faço, que fórmula que eu tenho que usar para fazer a conversão de escala e tal. Eu aconselho assim, não precisa usar fórmula, porque a escala, a partir do momento que você entende o que ela é, né, você não precisa de fórmula, você pode fazer uma simples regra de 3. Então, uma escala, por exemplo, de 1 para 50, significa que uma unidade na sua escala significa 50 unidades no seu terreno, ou na realidade, vamos dizer assim. E aí eu falo em unidades mesmo, porque a gente sempre vai estar tratando de metro, centímetro, decímetro, polegada, pé. Então, quando eu falo em unidade, eu pego essa ideia por exemplo, de 1 para 50 e extrapolo ela para qualquer situação que eu estiver trabalhando. Então, 1 metro no desenho vai equivaler a 50 metros, igual uma escala de 1 para 50 metros na realidade. É uma escala de redução, né? Porque com 1 metro no desenho eu consigo representar 50 metros na realidade. Para a gente fazer, por exemplo, esse tipo de questão, a gente pode usar justamente o que eu falei para vocês. A gente pode fazer uma regra de 3. Se 1 metro de desenho equivale a 50 metros de realidade, quantos metros de desenho vão equivaler a 45 metros na realidade? Então, nós teríamos aí 45 dividido por 50. 45 dividido por 50, se não me engano, dá 0,9. Ou seja, para eu fazer um desenho que na realidade equivale a 45 metros, eu teria que fazer uma reta de 0,9 metros. Ele pede em centímetros. 0,9 metros são 90 centímetros. Então seria a letra... Tem duas iguais aqui, a letra D e a letra E, né? Ah, não, 90 metros. Não, a letra D, 90 centímetros. Então é simples assim. Deixa eu passar para o Word aqui só para organizar.
Então, o que eu fiz foi uma simples regra de 3. A minha escala é 1:50. Então, é o que eu falei, vou repetir para vocês. 1:50 o que eu quiser. 1 metro, 50 metros, 1 centímetro, 50 centímetros, 1 milho, 50 milhos. Então é isso. 1 no desenho, 50 na realidade. A gente vê que isso aqui é uma escala de redução. Se eu tivesse uma escala 1:1, eu teria uma escala real, natural. Ou seja, se eu quisesse fazer um desenho de uma peça de 1 metro, eu teria que desenhar uma reta de 1 metro. E uma escala, por exemplo, 2:1, é uma escala de ampliação. Por quê? 2 unidades no meu desenho equivale a 1 unidade na vida real. Isso aqui é quando eu vou desenhar peças, vou fazer uma representação de peças muito pequenas, por exemplo. Uma peça pequenininha que tem lá 1 centímetro, eu faço uma escala de ampliação, por exemplo, e coloco 10:1. Então, 1 centímetro da minha peça, eu vou fazer um desenho de 10 centímetros. Só que no nosso caso lá é 1:50, é uma escala de redução, é uma escala que a gente encontra muito em planta baixa, em cortes, em fachadas, mas não é uma escala que a gente encontra muito em cartografia, escala cartográfica. Escala cartográfica costuma ser tipo 1:50 mil, para 5 milhões, por exemplo, porque aí você vai ter uma escala bem pequenininha, mas é porque você precisa colocar dentro de uma folha A4, por exemplo, um mapa gigantesco. Então você tem que usar uma escala muito pequena mesmo. Então, 1:50. Isso quer dizer que uma unidade do desenho equivale a 50 unidades reais, da realidade. Ele me pede para fazer um desenho de 45 metros. Então, vou usar essa unidade do desenho. 1 metro de desenho equivaleriam a 50 metros da realidade. Só que eu não quero 50 metros, eu quero 45 metros. Então, X metros do desenho, 45 metros da realidade. Faço a multiplicação cruzada, eu vou ter que X vai ser igual a 45 dividido por 50, X vai ser igual a 0,9 metros, só que ele pede a resposta em centímetros, 90 centímetros. Ando com a casa ando com a vírgula 2 casas para a direita. Alguma dúvida? Tranquilo, né? Não, tranquilo. Regra de 3 é molinho. É tranquilo. Só tem que tomar cuidado para saber o que é 1:50, 1:100, mas isso aí, se já estudar desenho técnico também, não é muita bicho de 7 cabeças, não. Vamos lá, questão 2. Aqui. Questão 2 fala sobre o sensoriamento remoto. Então, o sensoriamento remoto surgiu em 1960, sendo uma ferramenta de coleta automática de dados usada para levantar e monitorar recursos terrestres em escala global, preencher as lacunas. Então, sensoriamento remoto é uma ciência que visa a obtenção de informações através de imagens da superfície da Terra, né? O sensoriamento remoto é justamente isso. Você faz a captura de imagens da superfície da Terra por meio da detecção das respostas das interações da radiação eletromagnética com os materiais da superfície terrestre. Então, a resposta é justamente essa. É a letra D. O sensoriamento remoto é uma ciência que visa a obtenção de informações através de imagens da superfície da Terra por meio de detecção das respostas das interações da radiação eletromagnética, ou seja, você vai ter a interação ali, né? E com os materiais da superfície terrestre. Você vai ter um equipamento que vai irradiar esse tipo de radiação eletromagnética, a superfície terrestre vai retornar essa resposta e, a partir disso, você consegue fazer um estudo, um levantamento da área, do que você estiver fazendo. Então, a 2 é a letra D. Questão 3. Assinale a alternativa com a definição correta dos sistemas de informações georreferenciadas, SIG.
Trata-se de uma ciência que visa a obtenção de imagens da superfície da Terra remotamente, com a medição quantitativa das respostas às interações da radiação eletromagnética dos materiais terrestres. Não, né? Essa a gente acabou de ver que é o sensoriamento remoto. Então, a letra A trata-se de sensoriamento remoto, não do sistema de informação de georreferenciados. B. São sistemas que realizam o tratamento computacional de diversos dados geodésicos, permitindo associar diferentes informações de suas respectivas posições geográficas. Certo. O sistema de informações georreferenciadas é justamente isso aí. Letra C. Conjunto de estudos e técnicas científicas que se voltam para a representação da superfície terrestre, isto é, a elaboração de mapas e cartas topográficas. Não, isso aí é a cartografia, né? Esse conceito aí é o conceito de cartografia, não o conceito de sistema de informação georreferenciado. O sistema permite obter a posição geográfica em tempo real de qualquer local do planeta através de, no mínimo, 4 satélites. Isso aqui o que é? Sistema que permite obter a posição geográfica em tempo real de qualquer local do planeta através de, no mínimo, 4 satélites. É o famoso o que isso aí? GPS. GPS, exatamente. Por triangulação, ele faz justamente essa posição geográfica aí, em tempo real. Quanto mais satélites, mais triangulação, quanto mais triangulação, mais preciso vai ser. Mas hoje em dia a gente já tem GPS de precisão, de alta precisão aí, igual a gente já comentou em outras aulas, assim, com precisões milimétricas. Professor, Letra E. deixa eu te perguntar, tem algum aplicativo desses vagabundos que baixa na app, Google, assim, que tem um GPS mais ou menos? Você conhece? Rapaz, não, cara. Tem não, né? Assim, que eu conheço. Eu vou falar não, mas é porque eu conheço. Eu não conheço. Beleza. Show. Assim, você tem um GPS que vai te dar uma precisão aí de, sei lá, 10 metros, 12 metros, que para trabalho, para você usar assim, para coisas que não sejam trabalho, né, para você não trabalhar, você pode até usar para diversão, para navegação, não tem problema. Agora, se você for usar para trabalho, você tem que ter um GPS mais, pelo menos um que seja profissional, né? Não precisa nem ser de precisão, tudo não, mas pelo menos um profissional você tem que ter. Beleza. Valeu. Tá. É um tipo de levantamento topográfico direcionado à obtenção dos coordenadas verticais de uma série de pontos. Isso aqui se trata da altimetria e não do SIG. Então a resposta aqui é a letra B. Número 4. Aí, só tenho 4 assim. Alguma dúvida, pessoal? Alguma colocação? Professor, o seu microfone ficou mudo. Não. Tava mudo mesmo, eu tava só vendo beleza. outra coisa. Não, tá Beleza. tranquilo aqui. Sem dúvida, não. Continuando aqui. Eu mandei aquele relatório lá da ala 3, da ala 4, pro e-mail. Sim. Mas Sim, aquele e-mail da sua faculdade. É isso mesmo? É o paulo.c.lima@croton, não é? É isso, é. Sim. Show, beleza, obrigado. A questão número 4 também fala aí pra gente sobre escala, né? No escritório foi medida uma figura retangular sobre uma planta em escala 1:100, cujos lados do retângulo foram os seguintes: 15 e 8 centímetros. Assinale a alternativa correta, que representa a superfície do terreno que o retângulo representa em metros. Então tá. Então é o seguinte: se eu tenho uma escala de 1:100, uma unidade do meu desenho equivale a 100 unidades da minha vida real. Aí eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou fazer um pensamento, uma explicação para vocês aqui, que assim pode confundir um pouco, mas a gente pode fazer. Eu vou pensar em centímetros. Então quer dizer que 1 centímetro do meu desenho equivalem a 100 centímetros na realidade, certo?
Só que 100 centímetros da realidade, 100 centímetros equivale a o quê? 1 metro, correto? Então, essa escala de 1 para 100 significa que 1 centímetro no desenho equivale a 100 centímetros da vida real. 100 centímetros é 1 metro, então quer dizer que 1 centímetro no meu desenho equivale a 1 metro da minha vida real. Então, 15 centímetros do meu desenho equivalerão a 15 metros da vida real. 8 centímetros do meu desenho equivalerão a 8 metros da vida real, porque a escala é 1 para 100. Só fiz isso porque essa escala aqui é 1 para 100. Então, esse terreno vai ter 15 por 8, que dá 120 metros quadrados. Essa é uma forma da gente fazer, tá? Mas vou fazer para vocês agora de outra forma, usando a área, que aí é um raciocínio que, na hora de fazer, tem que tomar muito cuidado. Ó, então, a primeira resolução, igual eu falei para vocês. A escala é 1 para 100. Isso quer dizer que 1 centímetro do desenho equivale a 100 centímetros do real. Só que 100 centímetros é 1 metro. Então, 1 metro do real. 1 centímetro do desenho, 1 metro do real. Eu tenho 15 centímetros por 8 centímetros no desenho, é a mesma coisa que se eu tivesse 15 metros vezes 8 metros do real. 15 vezes 8, 120 metros quadrados. Uma outra forma de eu fazer isso aqui também é pela área. Só que aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande, que seria na hora da gente fazer a conversão disso aqui. Então, eu só pegar aqui. Só um instantinho, deixa eu pegar aqui. Que seria o quê? Eu teria que fazer a área na planta e depois passar para a realidade. Como que eu faria essa área? Essa área da planta. 15 centímetros. Então, essa aqui é o jeito 1 que eu acho mais fácil de fazer, tá? Já calcular a área em metros quadrados. Na realidade. Só que uma outra forma de resolver isso aqui também pode ser assim, ó. Eu tenho, a escala é 1 para 100. Eu tenho 15 centímetros. Então, na verdade, eu teria 0,15 metros no desenho, vezes 8 centímetros, que seria 0,08 metros no desenho. Isso aqui vai me dar o quê? Ponto 15 vezes ponto 0,8, 0,012 metros quadrados. Isso no desenho. A minha escala é 1 para 100. Se eu estiver tratando em uma dimensão só, eu teria que aumentar esse número 100 vezes. Só que eu estou trabalhando em 2 dimensões. Então, para eu transformar isso aqui de desenho para a realidade, eu tenho que multiplicar por 100 de uma dimensão vezes o 100 de outra dimensão. Então, isso aqui vai dar, seria 10 mil, né? 0,012 vezes 10 mil, que dá 120 metros quadrados na realidade. Aí fica a critério de vocês, a maneira que vocês escolherem para fazer. Eu acho melhor sempre transformar antes de fazer área, antes de fazer volume, sempre transformar antes a unidade. Sempre transformar, eu vou querer o meu volume em metros cúbicos, então eu transformo tudo em metro e depois eu já tenho a resposta em metro cúbico. Porque quando a gente faz isso que eu acabei de fazer aqui, de transferir de metro quadrado do desenho para a realidade, por exemplo, se a gente esquecer de elevar esse 100 ao quadrado aqui, vai dar errado. Daria 1,2 metros quadrados, que estaria errado. Tá? Porque a gente tem que sempre pensar que áreas são 2 dimensões. Se eu tivesse achado um volume de 0,012 metros cúbicos no desenho, para eu passar para a realidade, por exemplo, eu ia ter que ser 100 elevado ao cubo. Beleza? Então, muito cuidado com isso. Alguma dúvida?
Tranquilo, pode seguir. A nossa próxima e última questão. Deixa eu ver o que é aqui. Sim, a modelagem de dados geográficos. Modelagem de dados geográficos é o processo que converte uma base geográfica complexa em infinitos registros ou objetos de um banco de dados. O modelo de campo pode ser definido em 6 tipos diferentes de modelos. Analise a figura e faça a associação correta das figuras e seus modelos. Então, ele me deu aqui 6 modelos, as figuras de 6 modelos, e falou curva de nível, grade regular, polígono, amostragem regular e rede triangular irregular. Pede para associar um ao outro. Então, vamos lá. Esse primeiro aqui, eu tenho várias amostras distribuídas irregularmente. Então, aqui eu vou ter uma amostragem irregular. Essa M aqui. Porque eu tenho um número de amostras relativamente pequeno, inclusive, e distribuídos irregularmente. Por isso que eu chamo isso aqui de amostragem irregular. No lado de cá, eu tenho também um número de amostras já maior, só que todo organizado. Então, aqui eu teria uma amostragem regular. Amostragem irregular da esquerda, amostragem irregular da direita. Passando para baixo. Isso aqui é clássico, né? O que é isso aqui? Vocês sabem o que é isso aqui? O O aqui. Isso aqui é clássico. Já viram isso em algum lugar? São curvas de nível, né? Cada bolinha dessa aqui, cada curva disso aqui é uma curva de nível que é chamada. O que significa? Que nesse do centro aqui, eu vou ter uma altitude que ela é igual em qualquer ponto que eu pegar dessa curva de nível aqui, Essa outra aqui também é a mesma coisa, essa é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu pego um ponto aqui e um ponto aqui, que fazem parte da mesma curva de nível. Esses pontos estão equidistantes do nível do mar, por exemplo. Eles têm a mesma altitude. Curva de nível é justamente isso. Então, o O é uma curva de nível. O P é uma grade regular, que você tem aqui uma grade de tantos por tanto, por exemplo, 1 centímetro, 1 por 1, ou sei lá, 10 por 10, 0,1 por 0,1, depende de qual vai ser a sua malha. Mas é uma grade regular, que você tem aqui, você tem a distribuição regular. O Q é o que a gente vai fazer lá, que a gente vai fazer em campo, que é chamado de polígono, né? Ele vai ser o que a gente chama de poligonal, ou seja, a ligação, sempre ligação a poligonal fechada, tá vendo? Sempre com os pontos tudo fechados, então isso aqui é um poligonal. E esse R é a nossa rede triangular irregular, que é o que vai dar também para a gente um panorama, uma ideia tridimensional de um terreno para a gente fazer um levantamento topográfico. Então, a resposta certa, deixa eu ver qual que é aqui, é a letra... Eu não marquei a resposta certa. É M amostragem. M1, não, M4, M4, M5. M4, M5, acho que é essa aqui. O1, isso. M4, M5, O1, P2, Q3, isso aí. É a letra B. Beleza? Então, é só uma associação simples aqui. Amostragem irregular, curva de nível, grade regular, polígono e rede triangular irregular. Beleza, galera? Alguma dúvida? Como eu falei para vocês, a aula de hoje é pequenininha mesmo, é uma aula mais de cartografia, é uma parte mais simples, mais fácil de a gente entender. Se tiverem alguma dúvida aí no decorrer, essa semana começa a prova de vocês executarem as provas de vocês. Então, muita calma, reserva uma hora tranquila para fazer, 3 horinhas de prova, mesma situação, mesmo esquema da prova do semestre passado.
Qualquer dúvida pode me procurar. Lógico que não para tirar dúvidas sobre a prova, né? Mas alguma dúvida sobre algum exercício, beleza? Aí não tem graça. É você e o Maicon, né? Beleza, então. Show de bola, pessoal. Beleza. Obrigado. Boa noite, gente. Obrigadão, Paulo. Boa noite. Boa noite, boa noite.